iniciar a nossa plenária de hoje. É a quarta plenária programática, né, do PSOL, e o eixo são lutas sociais e políticas do nosso tempo, tá? Como facilitadores, hoje nós temos o Fábio, que o Fábio é professor da UNEB e coordenador da Rede Nacional do Marxismo Negro e militante da Ação Negra, certo? E nós teremos também a participação da companheira Valentine, não é isso, Franklin? Que é do Isso. pessoal, militante do pessoal da Bahia, certo? Para iniciar a reunião de hoje, eu vou passar a palavra aqui ao nosso presidente João Carlos, para fazer uma saudação, e depois a gente inicia com os nossos facilitadores. Bom dia a todos e uma boa reunião, uma boa plenária para todos. João, por favor. Opa, obrigado, Nonatinho. Bom dia, companheiros, companheiras. Eu quero começar saudando a todos que estão aqui presentes. Essa é a nossa quarta plenária estadual, programática do Pessoal Maranhão. Esse processo tem sido fundamental, né, para o nosso partido. Durante esse mês a gente vem discutindo. E cada plenária dessa tem sido um espaço, né, de escuta, de reflexão, de construção coletiva. E a gente está conseguindo tocar esse processo de atualização programática, né, em meio a essa participação da militância. Eu acho que é isso que dá vida, né, que oxigena e dá sentido ao partido. Hoje nós vamos debater um tema que é central para o pessoal, que são as lutas sociais e a política do nosso tempo, e políticas, né, do nosso tempo. E nós temos a alegria aqui de contar com duas grandes presenças, né, para nos ajudar nessa reflexão, como tem sido nos nossos últimos seminários também. Eu quero dar as boas-vindas aqui ao professor Fábio Nogueira, seja muito bem-vindo, professor, nossa companheira Valentine Oliveira também, e ambos trazem essa trajetória de luta, né, esse acúmulo político, acadêmico também, que sem dúvida vai enriquecer aqui nosso debate. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, a cada um dos militantes do pessoal Maranhão, que é nesse processo que a gente fortalece a participação da militância e faz o partido, de fato, representar os anseios daqueles que o compõem, né? A gente vai ter uma manhã aqui de muitos aprendizados, né, de trocas, fraternas, construção coletiva, e está aberta a nossa quarta plenária estadual programática do Pessoal Maranhão. Um bom dia para a gente. Nonatinho, que vai conduzir nosso processo. Tá, obrigado, João. Gente, a dinâmica vai ser semelhante às outras plenárias que a gente já realizou, tá? Então, a gente vai iniciar com o nosso facilitador, depois aguardar a Valentina entrar, ela também terá uma fala em torno de 15 minutos, e aí a gente abre para o plenário, né? Nós teremos intervenções de 3 minutos, certo? Eu só peço às pessoas que se inscreverem, é ponto que a gente quer que todo mundo se inscreva e façam falas, né? Que cumpram com o tempo, né? A gente na última plenária teve algum contratempo contra essa questão, né? Que pessoas ultrapassaram muito o limite de tempo. O tempo é de 3 minutos, 15 segundos é razoável de pessoa ultrapassar 15 segundos é tolerável. Agora, um tempo de 3 minutos, você ultrapassar 1 minuto, aí já fica mais complicado. Então, o companheiro Franklin vai controlar esse tempo. Se for necessário, ele vai ter que intervir. Não é o nosso desejo, né? A gente sabe que você ter que intervir na fala de uma pessoa é um pouco complicado, né? Até para a pessoa que está desenvolvendo a fala concluir o raciocínio. Mas se tiver que ser, o companheiro vai ter que fazer isso. A companheira Valentina entrou agora na nossa plenária. Bem-vinda, Valentine. A gente está iniciando agora. Vamos iniciar essa fala, com a fala do professor Fábio. Tem aproximadamente 15 minutos para fazer as suas considerações, professor. Pode iniciar. Bem, bom dia, gente. Agradecer o convite, né, João Carlos, Franklin, os demais companheiros do PSOL do Maranhão. Eu estive recentemente em São Luís, né, pude acompanhar de perto o São João, belíssimo São João aí de São Luís.
E em setembro agora também, né, eu vou estar de volta, né, participar do encontro aí na Universidade Federal. Primeiro, assim, inicialmente, me apresentar, sou Fábio Nogueira, sou professor da UNEB, Universidade da Bahia, sou sociólogo de formação, fui presidente do PSOL Bahia, da Executiva Nacional do PSOL, atualmente sou do Conselho Curador da Fundação Lauro Campos Marielle Franco e construo a Ação Negra, que é essa articulação do movimento negro, né? Além de fazer parte do setor de formação do MTST Bahia, tá? Também dá uma força aí na construção do MTST. E queria justificar que eu não vou poder ficar, né? Porque, infelizmente, coincidiu, eu estou aqui em Porto Alegre, um frio danado aqui no Rio Grande do Sul, e vou participar de uma formação com os companheiros da minha organização aqui em Porto Alegre. Então, teve esse choque de horário, até, né, pedir desculpas aí para o Franklin, mas vai dar tempo de dar minha contribuição, mas não vou poder ficar para parte das perguntas, né, e do debate, que é sempre a parte mais instigante, mais rica, né, desse tipo de espaço de debate. Bem, eu acho que a minha contribuição vai ser basicamente a gente pensar, né, quando a gente fala lutas políticas e sociais do nosso tempo, sempre vem à mente, né, para aqueles que têm uma formação no campo do marxismo, né, das esquerdas, do debate em torno do sujeito histórico, né? Então, qual é o sujeito histórico da luta política e social do nosso tempo, pensando nas condições do capitalismo do século XXI? Tem ali um período, né, pós-ditadura militar, que coincide com a formação do Partido dos Trabalhadores, em que você tem a ascensão dos sindicatos, né, que a gente chama de sindicalismo combativo, tendo como núcleo o ABC Paulista, mas não só o ABC Paulista, né, você tem expressão conjunto do país, junto com movimentos urbanos, movimentos populares, movimento contra a carestia, né, ali muito influenciado diretamente pelas SEBs, comunidades eclesiais de base, e a organização dos trabalhadores rurais, via CONTAG e, posteriormente, o próprio MST. Né? Então, essa base, né, de setores muito vinculados à luta urbana, à luta das cidades, né, organizados em sindicatos, né, fazendo a crítica das organizações dos sindicatos pelegos da ditadura militar e tendo um impacto em camadas de setores médios, urbanos, né, deu origem, né, ao Partido dos Trabalhadores, que tinha como referência esses sujeitos que estão se organizando mais, a gente pode dizer assim, o setor mais avançado, a vanguarda desse processo, eram os sindicatos, né, era o movimento sindical. Em 2025, né, a partir aí de anos, né, a experiência do PT no poder, neoliberalismo em 94, PT no poder, enfim, a gente tem uma mudança no perfil do que é a classe trabalhadora no Brasil. Né? Então, o setor ligado à indústria, ele tem uma retraída muito grande, né? Então, sai de torno de 20 e tantos por cento para 11%. Há um crescimento do setor dos trabalhadores informais, dos trabalhadores dos setores do comércio, né? Um fortalecimento do agronegócio, né? Que também reconstrói relações no campo, de alguma maneira, muito impactados pela reestruturação produtiva, pelo avanço da tecnologia e pelas políticas neoliberais. O Brasil deixa de ser um país que tem como motor, carro-chefe, a indústria, né? E passa a ser um país exportador de commodities, né? Soja, minério, né? Então, e uma aliança entre o setor agroexportador com o capital financeiro, né? Com a especulação financeira. Então, isso recompõe também o que é o condomínio dos interesses das classes dominantes e redefine, né, qual é o espaço de luta social por debaixo dos setores da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, acho que nós do PSOL temos uma grande histórica de pensar a luta social e política para além das lutas particulares, dos seus particularismos históricos, né? Então, você tem setores do movimento negro, movimento quilombola, movimento ambiental, indígena, mulheres, né? Movimento de trabalhadores sem teto, pessoal, né? Isso é uma característica do nosso partido, mas não identifica, né? Do lugar onde nós atuamos, da nossa praxe, né, em termos de militância, é necessário
pensar isso de uma perspectiva mais ampliada, né? Então, fazer uma leitura do atual momento histórico, identificar, né, por que esses atores se colocam hoje como atores, né, como sujeitas, né, de um processo político pela esquerda mais radicalizado que tensiona aí o campo democrático e popular. Então, quando eu falo isso, eu estou querendo superar determinadas perspectivas de vanguarda, tá? Não na vanguarda no sentido leninista, tá? Porque vanguarda leninista é uma outra coisa, mas de um certo vanguardismo, né, que marca a trajetória da esquerda brasileira, principalmente a partir do momento que o PT ele se torna não um partido que questiona a ordem, mas, de uma maneira, um partido que também reproduz elementos da lógica e da hegemonia burguesa. Tá? Temos que entender que hoje a polarização principal não é entre os que defendem o socialismo, né, ou reforma por dentro do capitalismo, né? A polarização principal é aqueles que defendem o fascismo e os que defendem a democracia, né? Então, a qualidade política também do embate ele é bem diferente, né? E, de alguma maneira, isso é um traço característico dos primeiros anos do PSOL, né? Oposição de esquerda ao PT e ao lulismo, a necessidade de apresentar um programa socialista, de socialistas, né? Manter acesa a chama do socialismo, enfim. Por outro lado, faltou ao nosso partido um aprofundamento maior do sujeito histórico e político, né? Que vai dar conta desse programa, né? Quando você apresenta o programa, ele precisa programa para alguém, né? Ou ele expressa contradições de um dado momento histórico com o objetivo de potencializar nossa intervenção na realidade, né? Então, o que a gente percebe? Que setores que não tinham espaço na esquerda tradicional, colocar entre aspas, né? Por sua burocratização ou sua prioridade numa atuação a partir das estruturas sindicais ou de grandes movimentos, no caso, o movimento LGBT, movimento de mulheres, movimento negro, acabaram tendo no PSOL um canal de ressonância, né? O PSOL acaba recebendo, né, quer dizer, as forças desse ativismo. Só que o PSOL ser expressão disso não significa que o PSOL é organizador dessa expressão, tá? E aí é uma questão que a gente precisa parar para refletir sobre qual é o sentido disso, né? Porque no polo oposto, no espectro político, você tem a extrema-direita, que é uma extrema-direita racista, misógina, preconceituosa, né? Que, assim como a extrema-direita fascista da Itália, o Franco na Espanha, Hitler na Alemanha, né? Sempre procuram bodes expiatórios para a crise social, né? A crise do capitalismo. Então, diante da crise neoliberal, eles apontam o negro, as mulheres, as políticas de ação afirmativa, os LGBTs, né? Os mimizentos, isso, os fracassados, os que... Esses são os responsáveis pela crise, não são os capitalistas, não são os burgueses, né? Então, o discurso fascista na direita é um discurso diversionista, né? Ele acaba tirando o foco da contradição principal, que é justamente, né, a crise se deve aos ricos, à burguesia, os poderosos, as big techs, os grandes conglomerados e corporações transnacionais que hoje ditam os rumos da economia em escala planetária, né? Não só no Brasil. Então, acho que essa tendência, né, de diálogo com esses setores no PSOL é muito importante, porque é algo novo do ponto de vista programático, né? Eu fui do Partido dos Trabalhadores, me lembro muito bem que o debate de negritude do PT era um debate setorial, né? A notinha de rodapé das teses, brigava para entrar na nota de rodapé das teses das organizações, né? E não conseguia, era obrigado a fazer, inclusive, textos próprios da negritude, porque as direções brancas das organizações não achavam aquilo importante do ponto de vista da formulação programática e estratégica, né? Para você ter ideia, o Florestan Fernandes, por exemplo, né, um deputado federal pelo PT, um homem branco, sociólogo, importante, ele foi contra a bancada federal do PT por conta de um capítulo na Constituição de 88 que daria conta só da questão negra, né? E o Florestan Fernandes defendeu, inclusive, o que era a proposta do movimento negro de então, do MNU e de outras organizações, né? Você vê, mas foi uma voz isolada da bancada do PT. Isso não acontece no PSOL, né? O PSOL tem uma bancada mais representativa do ponto de vista racial, de gênero, enfim, mas isso não significa que nós tratamos essas questões de uma perspectiva programática, né? Acho que está dando passos importantes. Teve encontro da negritude do PSOL, recentemente tivemos um seminário do marxismo negro, né?
Você tem organizações, as diversas organizações do PSOL, do Primavera Socialista, Revolução Solidária, MES, enfim, a PS, todas têm se dedicado a esse debate da questão racial. O próprio MES tem uma revista muito boa chamada Marxismo Negro, né, que uma publicação de artigos e textos, né, no sentido de incorporar programaticamente o debate racial, né, e não apenas algo que a gente fala para dizer que o pessoal é diverso, que o pessoal é bacana, que o pessoal é diferente, né, mas de que a gente entende a centralidade dessa agenda, né. O segundo ponto é a questão ambiental, né. Então, os programas socialistas, os programas de esquerda, tradicionalmente, né, pensando ali no século XIX, Revolução Russa, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, obviamente, com a sua singularidade, mas, no geral, elas acabavam secundarizando uma oposição chave que está ali no pensamento do Marx, né, especialmente ali nos Grundisses, né, o Manuscritos Econômicos Filosóficos, que é a oposição entre humanidade e natureza, né. Marx coloca isso, né, como a gente supera essa oposição entre o desenvolvimento das forças produtivas no socialismo, a capacidade de produzir uma sociedade de abundância, garantindo o básico para todo mundo, que esse é o ideal de uma sociedade sem classes, mas, ao mesmo tempo, ter uma relação de respeito à natureza, né, uma relação dialética com a natureza, até porque, como diz o Marx, né, o objetivo do comunismo é a humanização da natureza e a naturalização da humanidade, né? Quer dizer, esse equilíbrio, né, enquanto uma meta, um projeto político, né, que alguns expressam como uma perspectiva ecossocialista, né, a gente trabalha com uma perspectiva popular do debate ambiental, enfim, mas acho que é um segundo campo, né, inclusive agora o pessoal fez inclusive um encontro, né, para debater isso, que eu acho que a gente precisa dar uma maior centralidade, tanto no debate ambiental, debate de gênero, LGBT, de negritude. Você tem uma característica que eu acho importante destacar, que é um elemento, inclusive, que gera uma relação bastante conflituosa e contraditória, né? Esses movimentos se organizam muito a partir de ONGs, organizações não governamentais. Não estão vinculados necessariamente à organização de movimento popular ou vinculados a sindicatos, né, que era o tradicional que a gente se relacionava. E parte delas recebe financiamento, tanto estatal como financiamento estrangeiro. E, no mais das vezes, acaba tendo uma relação hostil em relação aos políticos, né? Então, quando procura um partido, procura o parlamentar do partido para encaminhar uma determinada pauta, né? Mas não estabelece uma relação orgânica. Acho que esse é um ponto que nós, do pessoal, devíamos parar para refletir um pouquinho, né? Porque as nossas respostas organizativas, no geral, elas acabam reproduzindo ou espelhando o que foram experiências do PT, com organizações setorial, o debate de congresso, como a gente formula, como a gente constrói, enfim, mas inovando muito pouco nesse tipo de interlocução, né? Acho que a gente precisa ali pensar mecanismos em que esses setores se sintam mais próximos, né? Num sentido mais orgânico, por mais que eles rejeitem, né? Mas, assim, acho que é um dado importante para a gente estar explorando. E, por último, acho que o segundo, né, um terceiro aspecto que eu considero importante, é a reconfiguração do mundo do trabalho, né? Não é possível que nós pensemos um programa político, um projeto histórico, com solidez, que seja não opção ao PT, mas opção de poder, né? Se nós não refletirmos acerca do que é o mundo do trabalho hoje, né? Então, eu já destaquei um ponto, que é a fragilidade do setor industrial na composição da economia brasileira. O que é o operário hoje não é o operário dos anos 80, né? Tu não vai encontrar a fábrica do Lula mais na ABC Paulista, é outra fábrica, são outras relações. Os sindicatos estão muito mais burocratizados, certo? E tem muito menos capacidade de mobilização. Pegar as mobilizações contra o Bolsonaro, o que basicamente os sindicatos estão fazendo é financiar o movimento popular para ir para a rua. Mas colocar povo na rua, os sindicatos não conseguem mais colocar, tá? E mesmo os instrumentos tradicionais de sindicato, como greves, né, eles têm eficácia num contexto de uma economia de pleno emprego. O Brasil está caminhando para isso, tá? Mas numa economia de desemprego estrutural, que é algo produzido pelo neoliberalismo, né, a gente percebe a dificuldade de engajamento e envolvimento, né, num instrumento importante, que as greves, não que ele não tenha importância, mas ele perdeu centralidade, certo?
Um segundo aspecto é as novas dinâmicas do mundo do trabalho. Somente o trabalhador plataformizado, dos aplicativos, né? Que é um setor da classe que é organizável, né? E aí vem um debate que nós precisamos fazer. Recentemente, teve o break dos aplicativos, né? Em Salvador funcionou, deu certo, mas não tinha nenhuma organização sindical, né? Então, são movimentos que se organizam ali de forma muito atomizada, a partir de diversos sujeitos, né? Mas conseguiram fazer um break dos aplicativos, conseguiram fazer uma audiência pública mediada pelo Guilherme Boulos na Câmara Federal, e que, de alguma maneira, conseguiu arrancar alguma conquista mínima que seja por parte ali do iFood, né? E assim por diante. Então, se por um lado você tem esse setor cada vez mais importante, com peso na nossa economia, e isso diz respeito diretamente a pessoas que a gente conhece, do nosso círculo, ou a nós mesmos, né, que eventualmente temos ali trabalhando nesses aplicativos, o horizonte de direitos é outro. E a forma como esse sujeito se vê e percebe também é outra, porque a mediação é feita pela tecnologia e pelo aplicativo, né? Então, eles não exatamente estão no mesmo lugar, no mesmo espaço de produção, não é isso? Estabelecendo relações de sociabilidade, eles não vão sair do trabalho e tomar uma cachaçinha, como dizia o Lula, né, depois do expediente. Eles estão circulando pelo espaço, fazendo entregas, né, enfim. E, segundo as pesquisas que a própria Fundação Lauro Campos e Marielle Franco desenvolveram com esses setores, eles não se veem como precarizados, né? Eles se veem como setores, precarizado é o outro, sempre é o outro, e a gente trata ele como setores precarizados, né? E a narrativa que o bolsonarismo criou para esse setor é de que eles são batalhadores, que eles são empreendedores sociais, né? Muito mais interessante do que a gente apontar o dedo e dizer que eles são precarizados, né? Então, a gente precisa olhar para esses setores porque eles são, hoje, relevantes do ponto de vista da luta social e política, né? Pela direita, no mais das vezes, mas não só exclusivamente, né? Eles compõem, né, o que é a realidade das nossas periferias. As periferias dos anos 2000, 2025, não são as mesmas dos anos 80, tem outras realidades, outros sujeitos que também impactam, a questão das igrejas neopentecostais, o tráfico de drogas, né, o debate sobre a violência urbana, tem várias mediações que precisam ser feitas, né, e nós, do PSOL, a gente acaba relegando, né, a um plano secundário essas questões. Então, para finalizar, eu quis óbvio, só para dizer, né, parte desses setores também estão organizados nos movimentos urbanos, em especial o movimento Moradia, com destaque ao MTST, né, movimento que eu faço parte, que não se restringe o debate da moradia, mas cozinha solidária, biblioteca comunitária, todo um ecossistema de instituições populares que tem como objetivo construir relações de pertencimento a esses setores. E eu acho que o pessoal também precisa entender que o local de moradia, onde as pessoas vivem, também é um lugar importante para fazer luta, retomar ali a tradição das sedes, né? Indo para conhecer um pouquinho de São Luís, né? Vi como que o movimento de moradia também teve um papel importante nos anos 80, nos 90, né? Enfim, a forma como as cidades, nossas capitais se construíram, passou muito pelo movimento de moradia, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar com mais atenção, né? A capacidade desses setores de produção de um projeto e um discurso. Por último, eu entendo que o desafio histórico do PSOL, eu não falo de desafio eleitoral, tá, gente? Um desafio histórico, né? É contribuir num novo ciclo das esquerdas brasileiras, né? A partir de 2030, certo? Porque todos vamos estar engajados na eleição do Lula, a reeleição do Lula em 2026, não tenho dúvida disso. E não vai ser uma eleição fácil, uma eleição muito difícil. Mas, a partir de 2030, né, a gente vai ter um cenário de uma reorganização mais ampla das esquerdas, certo? E aí, o debate que nós precisamos fazer é, derrotando o fascismo e a extrema-direita, que novo bloco histórico e político vai dar conta das esquerdas brasileiras no próximo período, que vai galvanizar a esquerda brasileira no próximo período, né? É o bloco histórico tal qual o PT apresenta, ou é esse bloco histórico que nós do PSOL temos condições, a partir da nossa intervenção, articularmos, né? Quer dizer, como articular esses diversos sujeitos que eu listei aqui. Isso não se faz, gente,
simplesmente por uma soma aritmética de letrinhas, né, de siglas. Isso se faz com um trabalho de formulação e debate. Eu insisto nisso, nós precisamos elevar o sarrafo do debate interno do PSOL. Nós precisamos voltar a debater as grandes questões estratégicas do socialismo, né, da Revolução Brasileira, de um projeto democrático popular, de um projeto de transformação radical da ordem social. Né? Nós não podemos ficar presos aos particularismos das pequenas disputas por espaço partidário, né, a estrutura partidária ou do fundo eleitoral. Isso é muito pouco. O PSOL não pode se apresentar para o povo brasileiro, a classe trabalhadora, como uma frente de organizações ou como uma frente de interesses de mandatos partidários. Nós precisamos nos apresentar enquanto um projeto alternativo de poder pela esquerda, né, que supere a forma concreta como o setor majoritário do PT conduz e administra o Brasil, né, que tem custos da classe trabalhadora, tá? Mas que nós entendemos que, no atual momento histórico, é importante estar junto para poder fazer enfrentamento e derrotar a extrema-direita, né? Mas nós fazemos isso porque não é algo, espera que não seja algo eterno, né? Ele vai ser superado, certo? Então, num outro momento, nós precisamos dizer, olha, afinal de contas, é o que nós viemos. O pessoal exercita isso pouco, né? Acho que nós temos quadros extremamente qualificados, parlamentares extremamente combativos, militantes extremamente formados e forjados na luta social e política, e temos a obrigação histórica de apresentar, enquanto um partido político, né, enquanto um instrumento político partidário, que pode, inclusive, fazer gestos, ter uma relação mais flexível com movimentos, ter espaço de escuta mais amplo. Isso acho que é uma coisa que nós temos que exercitar efetivamente, ainda mais no mundo das redes sociais, um mundo, né, mais fluido e em que nós temos mais facilidade de comunicar, de nos comunicar, que as pessoas querem falar, mas nós precisamos apresentar enquanto projeto, né, mais elaborado, com, digamos assim, com maior capacidade de capilarizar a nossa missão histórica, que é a construção do socialismo e da Revolução Brasileira. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso, né? E eu acho que os sujeitos, né, acho que eu listei vários aqui, né, a Revolução Brasileira precisa ter a cara do povo brasileiro, não é uma revolução de vanguardeiros, mas a vanguarda cumpre um papel importante, mas ela precisa ser uma revolução popular de massas. Acho que o desafio está colocado para o pessoal no próximo ciclo das esquerdas brasileiras. E, enfim, gente, pedir desculpas, né, não vou poder acompanhar o restante do debate, mas essa é a minha contribuição. Eu tenho certeza que o pessoal do São Luís tem quadros, tem militantes, tem pessoas dedicadas com experiência, né, com capacidade de luta e intervenção, e que vai fazer a diferença na esquerda maranhense e na esquerda brasileira. Professor João, eu agradeço muitíssimo a sua contribuição. É uma pena o senhor não poder ficar para o debate, mas não tem que pedir desculpa, a sua contribuição foi imensa, né, para o nosso tema, e agora eu tenho certeza que a gente vai continuar em alto nível, né, com a Valentina Oliveira, que é advogada feminista do pessoal da Bahia. Valentine, você pode iniciar sua fala, né, e depois a gente inicia as instruções para o debate. Oi, gente, bom dia. Conseguem me ouvir? Sim, tranquilo. Ótimo. Satisfação, né? Agradecer aos companheiros e companheiras pelo convite. Dizer que eu tenho muita vontade de conhecer o Maranhão, né? Um estado extremamente famoso pelas suas belezas naturais. Então, espero em breve conhecê-los pessoalmente, estar aí, né? Para conhecer esse estado que é tão rico, cultural, historicamente, tão bonito, de belezas, né? Tão cheio de belezas naturais. Eu sou Valentine Oliveira, eu sou advogada feminista, construo a Ação Negra também, e a gente ficou na incumbência de trazer um pouco, né, da contribuição em relação aos debates da perspectiva do feminismo para essa reestruturação do programa do PSOL, né? O PSOL está fazendo 20 anos, eu sou filiada ao PSOL, acredito, se não me engano, se não me falha a memória, desde 2011,
em 2012, nós tivemos a segunda candidatura majoritária aqui no nosso município, que é Juazeiro, na Bahia, e eu vim construir essa candidatura, né? A nossa primeira candidatura majoritária aqui em Juazeiro foi de uma mulher, uma companheira nossa histórica que foi muito importante nessa construção, uma mulher negra. E eu trago esse gancho justamente para entender, né, como nós do PSOL devemos ajustar o nosso programa para a gente entender o movimento que vem ocorrendo em relação aos direitos das mulheres. Após a gente ter elaborado o programa inicial do partido, né, 20 anos atrás, a gente teve algumas mudanças, muitas boas, né, alguns avanços no sentido de garantia do direito de mulheres, mas, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né, o direito às cotas de gênero nas candidaturas. O PSOL, nas últimas eleições, foi pioneiro além da reserva de quantidade de vagas nas candidaturas, foi pioneiro na reserva de financiamento de campanha, né, nas verbas, para pessoas negras também, né, mulheres, negros e negras, enfim, a nossa estrutura. Acho que alguém deu uma microfonia. A nossa estrutura de divisão do fundo partidário foi uma estrutura de divisão pioneira, né, dentro dos partidos, sobretudo os partidos de esquerda, visando garantir não só a possibilidade daquelas pessoas serem candidatas, mas também a estrutura real para que uma candidatura ela aconteça, né? A Lei Maria da Penha também foi um avanço nesse período, né, que a gente conseguiu conquistar. No entanto, eu trago 2 pontos que eu entendo, né, eu trago aqui para a gente debater e que eu entendo essenciais, que apesar desse avanço, a gente ainda não conseguiu, de fato, exterminar. O primeiro deles é a violência contra as mulheres, né? Os dados estatísticos, eles nos mostram que a violência contra a mulher ela não reduziu. A gente ainda tem poucos anos, sobretudo, quando a gente fala de feminicídio, a gente tem poucos anos de estatística para analisar, por quê? As polícias civis dos estados, né, elas só passam a ter esse dado específico coletado quando foi aprovada a lei, né, que majora o crime do homicídio quando for por motivo de gênero, né, por ser uma mulher. Então, acredito eu, se não me falhar a memória no momento, que foi entre o ano de 2014 e 2015, nesse período, que a gente aprova, né, a legislação que majora esse crime. Então, nos dados estatísticos da polícia, quando vai colocar lá qual foi a motivação daquele crime, a gente só passa a ter essa coleta de dados, né, há menos de 10 anos. Então, ainda é muito recente. Mas a gente vê uma escalada das estatísticas. E uma escalada das estatísticas nos mostra que não apenas a questão da punição penal, da criminalização, isoladamente, ela não dá conta de resolver algo que é estrutural. Né? Apesar, a gente tem um sistema legal muito bonito, a gente tem leis que eu acredito que o Brasil é um dos países que tem a legislação mais farta, né? Um país que dá conta de muitos temas na sua legislação, uma legislação muito rica, inclusive. No entanto, a gente tem outros problemas que vão além da criminalização da lei. Né? O encarceramento, por si só, ele não resolve esse problema estrutural, que é a violência contra a mulher. Então, apesar de avanços que já tivemos, ainda não identifico como uma política essencial, no sentido de política pública, dos governos dos últimos anos, você ter um trabalho educativo, um trabalho formativo de combate à violência contra a mulher.
né? A gente parte muito do princípio de educação a partir da legislação, né? Olha, a gente tem uma legislação que criminaliza, que se a pessoa fizer, vai precisar responder judicialmente. Mas a gente não enfrenta aquelas características que fazem essa violência ela ser estrutural, né? Que é justamente essa forma de relação entre, né, uma parcela da população masculina e as mulheres, né? Então, eu entendo que um dos desafios que a gente precisa ter é que o nosso programa ele passe a dar conta, né, de oferecer respostas na perspectiva de políticas públicas para que a gente possa enfrentar essa violência de fato, né? Enfrentar essa violência por dentro das estruturas. E um outro ponto que também eu entendo muito importante a gente avança quando a gente garante vagas para mulheres serem candidatas no partido, e a gente avança quando a gente garante estrutura econômica para que essas mulheres tornem viáveis suas candidaturas. Mas a gente ainda não avança tanto quando se trata de violência política de gênero, né? Que ela pode se dar tanto de uma forma macro, grande, e eu digo, por exemplo, a gente teve um episódio recente com a nossa ministra Marina Silva, né? Uma mulher negra, nortista, que quando ela chega, ela é uma ministra e ela chega no ambiente, ela ouve que aquele não é o lugar dela. Por que aquele não é o lugar dela? Né? Fora as violências da escuta, da desqualificação da sua fala, enfim. A gente vê como a violência política de gênero ela ainda está presente, infelizmente, nas relações mesmo dentro dos partidos de esquerda, né? Quando a gente descredibiliza a fala de uma companheira nossa, quando a gente, por exemplo, a companheira vai pegar a fala numa tribuna, num espaço, as pessoas se levantam e saem, não param para ouvir, né? Quando a gente tenta minimizar o trabalho daquela companheira, quando a gente coloca ela no espaço, por exemplo, de só organizar o evento, de só garantir a estrutura sem um espaço de que ela coloque também as suas dificuldades, que ela também coloque os seus anseios em relação à construção política, né? É quando a gente descredibiliza a possibilidade dela ser eleita, é quando a gente faz falas que são depreciatórias à sua atuação política, à sua ocupação de espaço. Então, são várias coisinhas, né, que no cotidiano elas acabam afastando também as mulheres desse espaço político, que já é tão difícil para nós. O Senado, até um dia desse, nem sequer tinha banheiro feminino, né? Foi uma conquista recente. Por exemplo, a gente tem alguns projetos que são de autoria das nossas deputadas, falando nacionalmente, onde a gente vê, de fato, uma preocupação do pessoal nesse sentido, que, por exemplo, a Thalíria Petroni, ela conseguiu aprovar que as mulheres que fazem um mestrado, um doutorado e venham a engravidar nesse período, elas têm o direito de interromper ali, né, suspender ali o seu período de pesquisa sem um prejuízo ao seu título, né, que ela consiga obter o título dela. A gente também teve um avanço recente em relação ao afastamento pós-maternidade, né, ali que antes constava como se as parlamentares estivessem faltando, né, e não uma licença maternidade, né, ela constava ali, tem um painel lá no Congresso, onde constava que as nossas parlamentares que tinham acabado de ter filhos, elas estavam faltando. E aí a gente consegue esse avanço da garantia da licença maternidade para parlamentar. Então, a gente vê como a ocupação, né, por nós mulheres nesse espaço, ela ainda é recente. São coisas tão básicas, digamos assim, né, um acesso a um banheiro, a um direito de suspender a defesa de um mestrado, um doutorado, uma licença maternidade dentro da perspectiva da legislatura. Então, são avanços ainda básicos nessa área política, né? Por isso que eu digo
que dentro também do nosso partido, tanto no nosso programa como nas nossas formações internas, a gente precisa ter essa preocupação. Nós queremos que mulheres sejam candidatas, nós queremos que elas tragam, né, as suas lutas, as suas perspectivas para o espaço político, mas de que forma nós estamos recebendo elas, né? De que forma nós estamos acolhendo, estamos convivendo com essas mulheres, para que não seja mais um espaço de violência, né? Então, eu concluo a minha fala trazendo essa reflexão para que a gente juntos possamos construir, né? Uma proposição que agregue este tema no nosso programa aí próximo. Eu agradeço muito a escuta e me coloco à disposição para a gente fazer nesse debate. Perfeito, Valentine. Nós concluímos agora a primeira etapa, né, com essa belíssima apresentação da Valentine, que traz aqui uma perspectiva da luta das mulheres, né, que é importantíssima essa reflexão, e tenho certeza que contribui muito para o que a gente está discutindo aqui hoje, né, e vamos dar continuidade, né. Eu não vi aqui nenhuma inscrição até o momento, né? Mas o Franklin já colocou aqui já vi que o Franklin já colocou aqui o cronômetro, né? Então, o João já levantou aqui a mão, então a gente vai iniciar com a fala do João, e eu peço que as pessoas que desejam fazer fala, se inscrevam durante a fala do João, que é para que a gente possa, né, analisar se faremos um segundo bloco ou se encerramos com apenas um bloco, ok? João, fique à vontade, 3 minutos. Muito bom. Eu gostei muito da contribuição da Valentim e do professor Fábio. E durante a fala deles, eu fiquei refletindo sobre uma coisa que eu acho que a gente ouve muito, desde 2018, pelo menos, quando eu comecei a acompanhar essa discussão mais de perto, que é sobre o papel do trabalho de base nisso tudo, né? Eu acho que a gente vê, por diversas vezes, textos, produções, intervenções sobre a importância do trabalho de base para a esquerda estar dentro dos movimentos, estar dentro da realidade dos sindicatos, mas essa preocupação, muitas vezes me parece, não está na pauta dos partidos de fato, e eu falo isso do PSOL especificamente. Muitas vezes isso parece mais uma força que se dá a partir de intervenções atomizadas, como foi dito, porque parece que parte mais de cada militante, da sua realidade, mas não algo que é de fato organizado pelo partido, que o partido tem como um método mesmo para intervenção, para a intervenção dos militantes nos municípios, ou mesmo até orientações de como fazer, né, de orientar mesmo os companheiros a como disputar esses espaços dentro dos movimentos sociais e políticos. Porque eu acho que quando a gente se nega a fazer essa intervenção na realidade, desse trabalho de base, de estar com as pessoas, de estar no sindicato, de estar nos movimentos. Nós vemos, por outro lado, a igreja, por exemplo, sobretudo as igrejas neopentecostais, elas ocupam esse espaço de forma muito organizada e planejada. E muito me parece que a direita em massa, pelo próprio aspecto de hegemonia, de ideologia que as igrejas conseguiram dominar na base mesmo, com as pessoas mais empobrecidas mesmo, com essa intervenção planejada de muitas vezes de extrema direita, me parece que a esquerda falha nisso e parece que o voto da esquerda muitas vezes não é tão ideológico como o da direita tem sido, né? Se você for perguntar de fato concretamente para um eleitor, muitas vezes a gente percebe nisso, né? A falta de mobilização que acontece, é claro que isso tem a ver com esse processo hegemônico mesmo, e essa falta de intervenção da esquerda nessa disputa de corações e mente. Então, eu acho que como partido nós estamos ficando muito restritos ao institucionalismo, cada vez mais caindo nisso e esquecendo de resgatar o processo com as bases. Eu acho que isso deve ser retomado de fato, e ter centralidade no partido a partir dos próprios processos institucionais do partido, né?
Eu acho que a gente tem que disputar a hegemonia, porque senão a gente acaba sendo refém dessa direita, porque dentro desse campo sem povo, nós não somos nada, a esquerda não é nada. Sem povo é o dinheiro que vai acabar ganhando. Eu acho que essa é uma provocação inicial aí para saber como nós, de fato, devemos atuar nessa realidade. Obrigado. Beleza, João? Tranquilo. Na sequência, eu tenho as inscrições do Hugo e da Ângela. Né? Hugo e a Ângela. 3 minutos, Hugo. Fique à vontade para iniciar. Beleza, bom dia, camaradas. Um bom domingo a todos. Queria agradecer aí a participação e elogiar, né, a apresentação do professor Fábio, que não está mais presente, infelizmente, e a professora e a advogada Valentina, né? Trouxeram questões muito importantes para a gente aprofundar e discutir aqui, e eu queria dar uma contribuição, né, nesse sentido. Bom, o tema, né, lutas sociais. Nós vivemos um tempo em que, como bem falou o Fábio, né, os partidos, sobretudo o PSOL, eles parecem não coordenar mais as lutas, né? Os movimentos sociais tomaram as rédeas, né, das lutas. E isso me parece datar, e pelo menos da onde eu lembro, das movimentações anti-globalização, os movimentos anti-globalização lá no final do século XX para começo do século XXI. Surge lá, né, um forte anseio, sobretudo do chamado identitarismo, né, lutas dos movimentos LGBTs, das mulheres, do movimento negro, e vem se fortalecendo cada vez mais, e é necessário discutir isso em todo e qualquer partido que se pretenda ser direção do movimento de massas no Brasil e em qualquer país, né? Queria dizer que aqui em São Luís, eu sou o Hugo, né, sou professor da rede municipal de São Luís, sou professor também da rede estadual e sou da corrente resistência do PSOL. Nós estamos organizados no Sim de Educação, né? O PSOL, aliás, tem 4 militantes na direção majoritária, na direção executiva, né? O professor Leonel, inclusive, está aqui, é um deles, professora Ana Paula, Dolores e Sheila Bordalo. Eu sou do Conselho Fiscal, sou o 5º membro, mas estou no Conselho Fiscal, não estou na direção. E nós, viu, Valentina, organizamos o coletivo de mulheres que realizamos no ano passado, o primeiro encontro de mulheres, muito vitorioso. O coletivo é bem atuante, está agora iniciou um grupo de leitura sobre obras do movimento feminista, vai começar com a obra de Angela Davis, né, Mulheres, Luta de Classes, e fizemos uma greve histórica, vitoriosa, em 2022, quando mais de 3.000 professoras e professores foram às ruas exigir um aumento salarial para o prefeito Braide. Para finalizar, já que eu tenho poucos segundos, eu gostaria de dizer também que esse espaço é louvável, uma vez que o PSOL ele se coloca, né, num momento reflexivo da sua história, de se voltar para si, não é? E debater temas cruciais como esse das lutas sociais. Penso que esse é o momento da virada, esse é o momento do pessoal tomar rédeas, e esse é o momento do Estado do Maranhão, né, estar atento a essas discussões que foram colocadas aqui. Obrigado. Obrigado, Hugo. Perfeita a sua intervenção. Vamos agora passar a palavra para a Ângela. E até o momento não vejo mais inscrições, certo? Ângela, fica à vontade. Oi, bom dia a todos. Lamento muito, professor Fábio tenha saído já. Agradeço novamente ao Diretório Municipal por estar organizando e proporcionando momentos como esse. E eu vou gastar meu tempo todo em elogios, né? Fala sério. Então, na plenária passada, despertou na minha mente uma questão sobre a presença das lideranças jovens na esquerda e na política de um modo geral.
muito embora eu esteja envolvida com as questões do racismo e da violência de gênero, a questão do feminismo. Mas essa questão da liderança jovem, ela me preocupa, até porque eu observei, fui pesquisar e vi que na direção nacional do partido, a maioria é de jovens, somente uma pessoa idosa, uma mulher, graças a Deus, a Berna Menezes, se não me engano, que já participou de uma plenária como essa. O que me preocupa é que, enquanto os jovens nos oferecem, nos blindam com sua energia e força de vontade, indiscutivelmente essenciais para a nossa luta, eles perdem experiência de vida em sabedoria para os idosos. E eu gostaria que o partido Doravante se preocupasse com isso, em equilibrar essas forças, até porque nós temos atualmente uma liderança mundial idosa como Lula, temos exemplos assim maravilhosos de pessoas idosas fazendo a diferença no mundo. Então, eu digo sempre que o jovem tem tempo para mostrar seu valor, mas os idosos não têm mais esse tempo. E o que eles têm de sobra é muito valor, os idosos, porque já fizeram, já viveram, já conheceram, já fizeram muita coisa na sua vida. E não tem mais tempo para mais nada, o mesmo tempo que o jovem tem. Então, eu ouvi do meu sogro, do meu primeiro marido, Valentina, que é baiano, já falecido, com quem eu tenho 3 filhos, ele ajudou a criar meus 3 filhos mais velhos, e ele era oficial da Polícia Militar da Bahia, e desde a década de 80, quando eu convivi com essa família, eu já questionava a questão da violência popular, do qual a Bahia apresenta hoje os piores índices de violência, especialmente contra a população negra. Então, meu sogro dizia na época, Ângela, os meus filhos eu ensino a não serem violentos. Ele conseguiu colocar quase todos os homens da família dele na polícia militar e colocou minha filha, que é mulher também, na polícia militar. E eu questionava muito esse moço ao dizer que a responsabilidade dele era só com os filhos dele, ensinar os filhos dele. Isso não é muito correto, mas é imprescindível que a gente ensine pelo menos nossos próximos filhos, né? Mas na condição de liderança, e sendo que a ideia de liderança, ela é um mote, uma coisa muito forte no patriarcado, né? Que historicamente coloca apenas o homem como esteio, suposto esteio da família, né? Isso precisamos tomar cuidado com essa questão das lideranças, pelo menos dentro da luta feminista, para a gente não reproduzir os valores do patriarcado, quando a gente fica se contorcendo em busca de uma liderança valiosa. E nessa busca a gente se volta somente para os mais jovens, porque eles se impõem com aquela ênfase, com aquela veemência que é natural de todo jovem, né? E daí nós estamos perdendo muito valores aqui na população de mais idade, na população 40 a mais, por assim dizer. Enfim, nós precisamos trazer os mais velhos para esse debate. Nós precisamos motivar os mais velhos, até porque os mais jovens ainda têm muito que estudar, têm suas obrigações educacionais, uma série de coisas das quais a gente não pode permitir que eles sacrifiquem isso, né? Os mais velhos, todavia, já estão praticamente já com sua formação concluída. E por estar concluída, a gente pode tirar mais dos mais velhos do que dos mais jovens, em termos de todo o conhecimento acumulado que eles possam e têm para apresentar. Enfim, eu devo concluir dizendo mais o quê, meu Deus? Fugiu agora da minha cabeça. Ok, eu não estou falando em causa própria, porque eu sou uma pessoa idosa também, e ainda ontem eu disse que eu estou deixando muitos jovens sem fôlego aí pela estrada. Muito obrigado, gente. Obrigado, Ângela. Tem mais uma inscrição aqui, o Sumar Kausai, que é o Hélio, não é isso? Então, Exatamente. Hélio, Pois é, Hélio. Então, podemos iniciar com a tua fala. São 3 minutos, fique à vontade.
Ok, muito obrigado, companheiro Renato, e também parabenizar ao professor Fábio e a nossa advogada, a feminista Valentine. Então, eu fiquei muito entusiasmado com a fala do professor Fábio, porque se vocês observam nos temas anteriores, nos eixos, eu estava sempre cobrando uma posição do PSOL, principalmente em relação a não só a questão do social em si, mas da participação como um todo. E o professor Fábio, hoje, ele resgatou isto, historicamente, trazendo a questão de Marx, que foi o segundo tópico. O primeiro que ele tratou sobre a questão do modelo de trabalho antigo, que foi lá de 1980, com Lula, essa coisa toda. O segundo foi a questão, por exemplo, de ter. Olha que frase interessante que Marx colocou. Humanizar a natureza e fazer com que a natureza também tenha esse lado lindo da humanidade. E isso, por exemplo, dentro do PSOL, a gente precisa ainda muito, muito fazer esse resgate, porque ficou muito no lado só do social. E nós precisamos ter uma amplitude. Como eu dizia antes, não é algo só capenga, só uma perna, mas sim um todo. E um dos pontos que eu acredito que deve ser muito fortalecido é o trabalho coletivo. A política coletiva, nós defendemos muito, por exemplo, as candidaturas coletivas, os trabalhos em cooperações, cooperativismo, associativismo, e também fazer um trabalho conjunto, não exclusivo. Nós temos que unir forças, buscar parcerias, onde aqueles possam também somar conosco. Nós não somos os donos da verdade, nós somos uns contribuidores, aqueles que estão construindo junto esse processo. Então, o Fábio hoje, ele realmente lavou a minha alma nesse sentido. E eu fico muito feliz de ver um grande professor, né, que tem essa mesma visão que eu estava aqui inquieto e levantando toda a vida esse posicionamento nos outros eixos, porque não pode dizer que é uma coisa separada, tem que ser conjunta. Não pode, eu vou tratar só do feminismo, eu vou só tratar da questão natural, da questão global e climática. Não, temos que estar juntos, conscientes de tudo, para a gente construir algo mesmo diferente e não só repetir o que está acontecendo aí nesses sistemas até agora. Muito obrigado, bom dia, vamos juntos na luta, companheiros. Obrigado, Hélio, perfeita, suas considerações. Gente, eu me inscrevi, eu sou o 5º inscrito do bloco. Eu peço para o Franklin marque meu tempo, mas antes eu queria só informar o seguinte, que eu vou entender que se houverem outras inscrições, nós teremos um outro bloco, tá? Se não tiverem mais inscrições à minha fala, a gente passa para as considerações finais da professora, da advogada, na verdade, né, a Valentine, e para fazer as considerações finais, encerramento já da nossa plenária, ok? Se tiver inscrições, ela comenta, e depois a gente faz um segundo bloco, ok? Franklin, pode iniciar. Gente, como vocês sabem, a gente está na nossa 5ª plenária, né? E o tema dessa plenária aqui são lutas sociais políticas do nosso tempo, né? Então, a gente tá vendo desde o início, primeiro foi sobre socialismo do nosso tempo, aí já passamos pela questões climáticas, o mundo do trabalho, e a outra, não me recordo bem a outra, mas todas estão sintonizadas, né? Então, quando a gente imagina, né, as lutas sociais do nosso tempo, a gente tem que lembrar que houveram transformações sociais, né, que afetaram todos esses campos, todos esses temas que a gente já discutiu, né? E hoje, né, como é que a gente
percebe essas lutas sociais e políticas hoje, né? Como é que eu percebo, principalmente, né? Acho que foi na semana passada, eu estava numa discussão ainda sobre o movimento estudantil com um colega meu de trabalho, e ele dizia que a filha dele estava perguntando para a filha dele sobre o CEAS, né, se ela conhecia o CEAS, DEAS, e ela dizia que não sabia nem da existência disso na UFMA, ela faz UFMA, né? Então, o movimento estudantil, quando eu estava na universidade, era impensável você não saber o que era um CA, um DCE, e o movimento, a luta estudantil passava por essas organizações. Hoje em dia, a gente vê que o cenário mudou. Mundialmente, a gente vê que existem muito mais lutas, existem muito mais instituições, como o camarada colocou, existem muito mais organizações, mas tem uma certa percepção também de que as lutas estão cada vez mais fragmentadas e mais espessas de um projeto de transformação social, de transformação da sociedade. Então, inclusive, muitas dessas lutas são capitaneadas pela direita. É um outro cenário que a gente tem que levar em conta. Então, o que eu imagino para o pessoal é que ele tem que estar sintonizado, sim, com as lutas populares, que elas são importantes, todas as lutas são importantes, tem que estar sintonizado, mas tem que defender um projeto de transformação da sociedade. Nós temos que disputar nessas lutas sociais, lutas políticas, também uma revolução social. E eu acho que a luta das mulheres, principalmente, talvez seja uma das que representem bem isso. Acho que as mulheres lutam há bastante, não só pela categoria, mas também por uma transformação que, às vezes, o próprio socialismo negligenciou, imagino eu, durante boa parte do seu desenvolvimento. Acabou meu tempo, vou ficar por aqui, e eu não estou vendo aqui que não houveram mais inscrições, então eu passo para a professora advogada Valentine, para ela fazer as... Oi, Raquel? Teve mais alguma inscrição, gente? Só para mim... É permitido reinscrição, Natinho? Só 2 minutos? Sim. Agora eu vou fazer o seguinte, Hugo, você está pedindo reinscrição, Já que a inscrição, o Hugo está pedindo 2 minutos, eu não vou abrir um outro bloco para uma pessoa, tá? Então, a gente vai finalizar esse bloco com 6, como a inscrição do Hugo, aí depois a gente passa para a advogada, a nossa advogada e militante pessoal, Valentina, tudo bem? Então, Hugo, 2 minutos, aí a gente passa para as considerações, beleza? Tá bom, obrigado aí. Bom, eu, na verdade, me inscrevi porque eu esqueci de falar de uma questão fundamental. Falei do movimento feminista, que o Centro de Educação encampa, mas o movimento negro está realizando esse ano uma coisa formidável. As mulheres do movimento negro realizarão, dia 25 de novembro, uma marcha das mulheres negras a Brasília. E estão em todo o país organizando, por meio dos sindicatos, por meio dos movimentos sociais, não é? Atos locais para reverberar essa marcha mundial. Há 10 anos não há essa marcha mundial das mulheres negras. Não? Então é importante que todas as organizações, movimentos sociais, partidos de esquerda, que são consequentes com essa discussão sobre o movimento feminista e feminista negro, esteja presente nessa atividade. Realizamos aqui em São Luís o 25 de julho, né? Dia das mulheres negras latino-caribenhas, latino-americanas e caribenhas, né? Foi um espaço formidável, né, em que as mulheres marcharam pelos seus direitos. Teve presente, inclusive, a presença da vice-prefeita de São Luís, a Ismênia, né? Se utilizou do espaço lá para fazer uma fala e tudo, mas o espaço foi organizado pelas mulheres combativas do movimento social, né? O Cine de Educação também tem um coletivo que é o Aranieco, né? Movimento esse que pauta as lutas do movimento negro, sobretudo as mulheres, uma vez que a maioria das diretoras são mulheres, né? Do Cine de Educação, poucos são homens. Então, eu só queria dar essa contribuição e dizer que, nos 20 anos do PSOL,
nós temos que enegrecer a luta, né? Nós temos que dar cada vez mais um sentido negro e feminista ao pessoal de 20 anos. É isso. Perfeito, Hugo. Então, retornamos para considerações finais e comentários. Professora Valentine. Valentine Oliveira, né? Por favor, fique à vontade para suas considerações finais e comentários a respeito das falas aqui. Nonato, ela deixou uma mensagem aí. Se ela não conseguir falar nas considerações finais, é porque vou precisar dar um banho aqui na minha filha. Estou vendo aqui agora. Gente, então, considerando aqui que a professora Valentina ela não vai poder fazer essas considerações finais, eu passo a fala aqui para o João para fazer o nosso encerramento, tá? Porque não tem mais inscrições. Donato, só me permite aqui uma consideração, na verdade é uma lembrança. O nosso companheiro Giovanni, ele está sofrendo uma situação complicada de família, e aí está pedindo as nossas orações. O pai dele está em estado grave, na verdade, entre a vida e a morte, está na UTI, e ele pediu as orações de todos nós, inclusive ele está lá, em Teresina, tentando fazer algo para ajudar nessa situação, né? Então, nós aqui, do PSOL, a gente precisa ser solidário até o último momento com todos, né? Nesse caso, com o nosso companheiro Giovanni. Queria colocar também as felicitações, não só pelas pessoas que apresentaram hoje, que foram perfeitas, né? Mas, sobretudo, a iniciativa do PSOL de estar promovendo esses debates com essas temáticas extremamente interessantes e oportunas para este momento que estamos vivendo. Não sei se é tarde ou não para a gente estar debatendo, acredito que seja o momento certo, mas também dizer que a gente quer somar bastante nessa iniciativa de estar fazendo frente a esses movimentos, a essas iniciativas que estão sendo propostas. Viu? Então, parabenizar toda a organização, ao João Carlos, ao Franklin, que estão aí de ponta, e dizer que, de verdade, está no momento de uma mudança bem significativa aqui no PSOL. Então, parabéns a todos. Eu só queria me solidarizar com o companheiro Giovanni, né, e reforçar aqui a solicitação aqui feita pela Raquel de orações, nesse momento delicado, e dizer que estamos aí passando força aí para o companheiro e daqui a pouco, com certeza, vou ter contato com o companheiro para fazer isso. Gente, a gente entende que perfeitamente, né, a situação da companheira Valentine, né, que infelizmente teve que deixar a nossa plenária, né. Eu acho que não prejudica em nada, porque a contribuição que a companheira trouxe aqui foi fundamental, foi de enorme importância, né, extremamente rica, assim como a do companheiro Fábio, né. Acho que o debate foi interessantíssimo, muitas contribuições, todas as pessoas que quiseram participar, que se colocaram, puderam fazer suas falas, então tudo isso está registrado, e mais uma vez a gente conclui uma belíssima plenária, né, com participação estou vendo aqui, 26 pessoas, participação de boa parte do partido, das tendências dos partidos estão aqui, está aqui a PS, está aqui o Fortalecer, né, tem aqui independentes, tem a participação por Dimas, lá de Pinheiro, que é da nossa federação, que está acompanhando aqui o debate. Então, um debate rico,
debate importante, um debate que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a formação reformulação do nosso programa, né? Eu passo a palavra agora ao nosso presidente, João Carlos, para encerrar a nossa plenária, né, e fazer as considerações finais. Parabenizando a todos aqui que participaram aqui desse momento. Muito obrigado a todos. Obrigado, Nonato. Pessoal, só reforçar, então, a gente manda nossas energias positivas, quem puder mandar uma mensagem lá para o Giovanni, né? Vamos nos solidarizar com o nosso companheiro, nesse momento que não é fácil, né? Que ninguém deseja passar por ele. Só reforçar isso. E agradecer a presença de todos, viu, pela participação aqui na nossa plenária. Antes de gente encerrar, só vou pedir para ligar a câmera, para a gente registrar aqui essa nossa plenária. Aí que puder abrir a câmera, por favor. A gente vai tirar uma foto aqui. Lá todo mundo dando um sorrisão aí, que a gente vai... Só os bonitos, né? Só os bonitos, não pode deixar a câmera desligada, viu? Tô passando perfume, peraí. Pronto, vai ficar cheiroso na foto. Muito bem, pessoal. Todo mundo dando um sorrisão aí, quer ser tirado do print. Muito bem. Pessoal, pois eu quero agradecer vocês, viu? Muito especialmente aos nossos facilitadores. E dia 28 vai ser nosso último seminário, nosso 5º seminário de encerramento. Tá bom? Então, todo mundo vai se planejar aí, mobilizar os companheiros dos seus municípios, para que nós façamos um encerramento aí muito bom, ok? Pois um bom final de semana a todos e até a próxima plenária. Valeu, pessoal. Bom dia para todos aí. Bom domingo a todos. Bom domingo. Beleza, Valeu, pessoal. Bom domingo a todos. Bom domingo, camaradas. Tchau, gente. Tchau, bom dia.